abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 até ao 23. Livro de Atos dos Apóstolos. Há um problema sério quando vocês levantam para vir, outra pessoa ocupa o seu lugar. Isso é muito bom. Aliás, outra coisa que eu estava vendo é a quantidade de neném que eu vejo passar ali na galeria. O nosso berçário deve estar super lotado. E é isso mesmo, irmãos. Continuem tendo filho, que é uma bênção para a glória do Senhor. É um tal de passar de criança lá. Glória a Deus por isso, é bom demais. E aí você levantou, veio dar o seu dízimo, alguém já sentou no seu lugar. Não briga não, meu irmão, fica tranquilo. Vamos arrumar uma cadeira aí para você. Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia com calma, tranquilo. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 e 23. Quero convidá-los para fazer uma viagem nesta manhã. Quero convidar você a viajarmos juntos até um país da Europa, um dos mais antigos países da Europa, e a ouvirmos algo que aconteceu naquele país há tantos anos atrás, mas que tem lições ainda profundas e maravilhosas para as nossas vidas. Atos 17, 16 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, ou alguém que fala muito? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar e de ouvir a última novidade, normalmente filosófica. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque, passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. Deus, já fomos tão abençoados nesta manhã. O Senhor já tem falado aos nossos corações. A terra está pronta para receber agora a palavra. Senhor, fala conosco. Deus, aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, faça uma obra bendita e poderosa nesta manhã. É a minha oração, em nome de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém. Queridos, se queremos ser missionários, se nós queremos ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo, se nós queremos fazer diferença no mundo, se nós queremos impactar, se isso não for apenas uma frase de efeito, além de uma vida de santidade, nós precisamos compreender as mudanças que estão ocorrendo agora ao nosso redor. Se os irmãos observarem bem, existe hoje uma cosmovisão, ou seja, uma visão do mundo dominada pelo naturalismo que gerou o humanismo, que por sua vez criou ou gerou uma cultura chamada pós-moderna ou uma cultura pós-cristã. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, e precisamos ter consciência disto, numa
cultura, num mundo, numa sociedade pós-cristã. Pós-cristianismo significa que a maior parte da cultura ocidental não aceita, não confia mais nas verdades bíblicas como base da sua filosofia ou do seu consenso moral. Pós-modernismo significa rejeitar qualquer noção de verdade absoluta. Significa que todos os pontos de vista, todos os estilos de vida, todas as crenças, todos os comportamentos são igualmente válidos. Essa é a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Queridos, o pós-modernismo que permeia a sociedade em que nós vivemos hoje, rejeita tudo que é básico no cristianismo. Pior, ignora o problema do pecado. E em assim sendo, não se dá mais valor às grandes verdades do cristianismo. Essas verdades não fazem mais sentido para o homem pós-moderno, como a necessidade da reconciliação humana com Deus, a necessidade absoluta da encarnação de Jesus, a necessidade da cruz do Calvário. Isso não faz mais sentido para o homem dos nossos dias. O pós-modernismo rejeita as verdades fundamentais da palavra de Deus e tenta e está estabelecendo uma nova religiosidade universal, na qual os homens e as mulheres podem atingir o seu pleno potencial espiritual sem o Deus da Bíblia, sem o Deus da palavra. O importante nesse novo mundo é o poder e o potencial humano interior. Você precisa se conectar com o seu eu interior. É isto que aprendemos que está sendo divulgado. Fora com toda a noção de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não aceitamos mais essa mensagem. Caducou, é velha, é anacrônica. Não queremos mais que nos preguem sobre isso. Abaixo com a verdade de que todos precisam do poder e da graça de Deus para livrar o homem do pecado. É apenas um preâmbulo, mas diante disso, como testemunhar de Jesus numa sociedade pós-cristã? Numa sociedade pós-moderna, como ser um missionário no mundo pagão como esse em que nós estamos vivendo? Eu creio, queridos, que a resposta está no texto que nós lemos. A resposta está nas atitudes e nas estratégias usadas pelo apóstolo Paulo para testemunhar de Jesus em Atenas, naquela época, povo grego, uma sociedade absolutamente pagã. E nesta manhã, eu gostaria então de compartilhar com vocês esse tema: missionários cristãos num mundo pagão. Como é que vamos ser missionários cristãos? Irmãos, é muito fácil estar aqui nessa manhã, sentar nesse banco, ouvir uma mensagem, louvor maravilhoso, coral extraordinário, tudo maravilhoso. Mas essa não é a realidade. Daqui a pouco nós vamos embora. Primeiro vão almoçar lá em cima, depois vocês vão embora. E amanhã nós vamos estar diante dessas realidades. Você vai abrir o jornal e você vai ver lá todas as questões que estão acontecendo. Seus colegas de trabalho, suas colegas de trabalho. Você vai estar ali influenciando e sendo influenciado o tempo todo. Por quê? Por uma sociedade pós-cristã. E aí, como testemunhar de Jesus? A minha desconfiança é que nós estamos perdendo a condição de impactar o mundo. Nós estamos perdendo porque nós estamos perdidos, sem saber o que fazer. Porque as pessoas não nos entendem mais, viramos ETs. Então, queridos, nós precisamos, nesta manhã, e eu espero em Deus,
que nós possamos discernir algumas questões bem importantes para a nossa vida. Para ser missionário cristão no mundo pagão, algumas coisas são necessárias. Eu quero rapidamente com os irmãos vê-las no texto que nós acabamos de ler. Uma primeira que está no texto, primeira coisa fundamental no mundo, para que nós possamos, na verdade, impactar o mundo. É necessário um sentimento, que cada um de nós seja revestido de um sentimento de profunda indignação. O crente no Senhor Jesus haverá de ser hoje uma pessoa profundamente indignada. Indignados com o quê? Com a situação espiritual e moral ao nosso redor. Veja o verso 46. Veja o verso 16, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Vejam Paulo, ele está ali, mas ele está indignado com o que ele está vendo, com aquela situação que ele vê na cidade, completamente dominada pelo paganismo, pela idolatria. E todo paganismo e idolatria sempre geram, os filhos do paganismo e da idolatria são a depravação moral, sexual e a corrupção generalizada. E Paulo está indignado. Paulo não se conforma. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos estar indignados como Paulo está. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma situação de uma sociedade dominada pelo paganismo, pela idolatria, pela depravação, pela corrupção ao nosso redor. Nós precisamos estar indignados como Paulo estava. O espírito se revoltava, ele olhava e o seu espírito se revoltava dentro dele. A indignação tomava conta do seu coração. Ele não aceitava, não se conformava. Irmãos, não podemos aceitar e nos conformar com a situação em que vivemos nos dias de hoje. Mas mais do que isto, profunda indignação com a situação cultural, com a situação social que Paulo vê ali em Atenas, influenciada por essas duas filosofias que Paulo encontra no Areópago. E é muito interessante que quando você vai analisar um pouquinho mais de perto, os epicuristas, eles vão dar origem àquilo que hoje nós conhecemos como hedonismo, a sociedade do prazer. A sociedade do prazer, esta era a visão dos epicuristas, dos epicureus, como Paulo os encontrou lá. Essa sociedade do prazer, essa sociedade absolutamente egoísta, cada um voltado para si mesmo. Mas também temos a outra vertente, os estoicos, os estoicistas, que gera o naturalismo, o ateísmo, o ceticismo, o evolucionismo, toda esta situação cultural que vivemos em nossos dias, que nossos jovens enfrentam nas suas faculdades, que nossos meninos encontram nos bancos da escola. Algo tremendo, uma sabedoria corrompida. Sabe o que eu aprendi essa semana? Irmãos, eu fiquei pasmo e eu fiquei impressionado com algo que eu descobri essa semana. Aonde foi que eu descobri? Ezequiel 28, 17. Olha lá o que está em Ezequiel 28, 17. Você precisa ler a Bíblia garimpando. Ezequiel 28, 17. Olha o que Deus fala nesse texto. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria. Toda a sabedoria que vem de coração elevado é corrompida. Toda a sabedoria que vem de coração elevado, de pessoa orgulhosa, é uma sabedoria corrompida, porque ela afasta as pessoas de Deus. Esses professores de vocês, que são homens e mulheres da mais alta craveira intelectual, epígonos do conhecimento, se o coração deles é elevado e não é piedoso diante de Deus, a sabedoria é corrompida, porque é uma sabedoria usada para desviar as pessoas de Deus. É isso
É isso que Paulo se indigna. É com esta situação em que nós vivemos. É hora de nós demonstrarmos a nossa indignação em relação a tudo que aí está, não aceitarmos, rejeitarmos. Irmãos, nós precisamos ter um olhar de indignação em relação à cultura. E quando eu falo de cultura, eu falo da cultura, por exemplo, que nos é trazido lá pela janela para o mundo, que é a telinha da televisão. Precisamos de nos indignar. Veja a novela, veja, mas se indigne com aquilo que você está vendo, e não aplauda, e não se conforme com aquilo que está sendo mostrado na telinha. Se indigne com aqueles relacionamentos, se indigne com aqueles ensinamentos. Diga: Deus, eu não aceito isso daí. E talvez você até desligue a televisão, talvez até você se recuse a ver esse tipo de coisa. Talvez você possa fazer algo mais do que simplesmente dizer que está indignado. Se queremos impactar o mundo ao nosso redor, nós precisamos desse sentimento de Paulo. Quando ele olhou, ele se indignou, ele não aceitou aquilo que ele viu, ele não aceitou aquela situação espiritual, moral, cultural, social, ele não aceitou. Irmãos, a ideia que se tem hoje é que cultura é uma coisa sagrada. Em nome da cultura tudo se faz. Só que tem um problema: quem faz cultura são pessoas pecadoras e pessoas que não conhecem a Deus. Então a cultura, nós precisamos estar atentos. Os filmes que nós vemos, eu não estou dizendo para você não ver, até porque nem adiantaria. Eu nem correria esse risco de não faça, que eu sei que você vai fazer. Então eu nem vou colocar sobre você essa culpa. Não é que você não veja, não vá no teatro, não. Enfim, nós estamos nesse mundo, mas o que eu quero dizer a você é que você precisa se indignar. Você não deve simplesmente receber, mas dizer: eu não aceito, isso está errado. Isso não agrada o coração do meu Deus. E você precisa, como o apóstolo Paulo, deste sentimento de profunda indignação. Eu não aceito aquilo que contraria a mensagem da palavra de Deus. Irmãos, só vamos impactar o mundo se nós tivermos esse sentimento de profunda indignação. Mas para ser missionário cristão, no mundo pagão em que nós vivemos, é necessária também uma postura que Paulo assume aqui: firme convicção. Irmãos, só vamos impactar o mundo se tivermos convicções firmes. E há duas convicções que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, a convicção de que todos são pecadores perdidos aos olhos de Deus. Veja lá o versículo 30, o que diz lá a palavra de Deus. Lá no verso 30 de Atos 17, Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. E se arrependam por quê, irmãos? Porque todos são pecadores. Precisamos ter essa convicção arraigada. Todos precisam reconhecer os seus pecados. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados. Essa era uma convicção de Paulo. Essa é uma convicção que a igreja precisa ter. Todos são pecadores aos olhos de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O mundo dos nossos dias não aceita essa verdade, mas ela precisa ser uma convicção firme em nossas vidas. Outra convicção firme: a convicção de que só Jesus Cristo salva. Verso 31, veja o que diz lá o verso 31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a mensagem de Deus. Fora de Jesus não há salvação. Nenhuma religião pode salvar. Nenhum caminho pode levar a Deus a não ser Jesus. Irmãos, a igreja, o povo de Deus, se você quer impactar, se você quer fazer diferença, essas duas convicções precisam estar arraigadas no seu coração. Todos somos pecadores perdidos
Aqueles que aceitamos a Cristo, salvos, lavados, remidos. Aqueles que ainda não são de Jesus, pecadores perdidos. E só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo. Não há salvação. Nenhuma religião, nenhum outro caminho pode levar a Deus. Irmãos, a minha convicção é de que se nós não tivermos esta convicção, nós não vamos fazer diferença. Eu pergunto a você nesta manhã, você tem essa certeza absoluta? Eu às vezes desconfio que quando o pregador prega, está todo mundo olhando para ele calado. Mas como eu ainda não consigo ler a sua mente, eu não sei o que você está pensando. Eu não sei quais são as suas convicções. Mas às vezes suspeito, por algumas perguntas até que uma vez uma senhora, crente no Senhor Jesus, ela veio para mim com um problema sério. O dilema dela era: mas pastor, Madre Teresa do Calcutá não está no céu? Como é que pode uma mulher tão boa? E eu pensei, esse é o problema. De repente você tem essa dúvida: fulano é tão bonzinho, será que Deus... Sabe qual é o seu problema? É que você está medindo Deus por você. Você está se colocando para Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Nós precisamos ler muito a Bíblia. Porque só lendo a Bíblia é que nós vamos conseguir adentrar o mundo de Deus. Queridos, sem leitura da Bíblia não dá. Nós racionalizamos, nós não entendemos e nós não aceitamos. E nós não aceitamos a palavra. E o pregador prega, mas lá no nosso lugar a gente fica pensando: mas eu conheço fulano. Puxa, ele sai toda noite, ele dá quentinha para os pobres, ele dá banho em mendigo, ele carrega pessoas para o abrigo. Deus não vai salvar uma pessoa dessa? Peraí, que Deus é esse? Quer dizer que você se acha melhor do que Deus. Você julga Deus. Pois é, queridos, esse é o problema hoje. Nos falta essa convicção. Queridos, não há salvação fora de Jesus Cristo. Por uma razão muito simples. É que quando você pensa dessa forma, você está, na verdade, abominando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo com isso que, na verdade, o sacrifício de Jesus não tem valor absolutamente nenhum. Você esqueceu o que foi a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos de ter esta postura, firme convicção. Firme convicção. Irmãos, honestamente, eu não sei quantos vamos sobrar nesse mundo de Deus com essas convicções arraigadas diante de um mundo e diante de pessoas que hoje se recusam a isso. Os irmãos sabem que o pensamento predominante hoje é que todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. É isso que vocês estão ouvindo nesse mundo pagão. Nesse mundo pagão. É isso que vocês vão ouvir amanhã. Se no seu trabalho você disser que veio na igreja, você é membro de uma igreja, a pessoa vai dizer: qual é essa igreja? Batista? Eu também sou dessa igreja, daquela. Pois é, todas. Porque Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo, não é? Não, Deus não é o mesmo. Não, mas todas as religiões são boas, né? E aí você já começa a ficar com aquela cara de tacho. Porque aqui é fácil, mas lá, no meio daquela paganizada toda, no meio daquela turma, que de repente para todo mundo e todo mundo te olha e você diz: opa, e agora? Não, todas as religiões são boas, todo caminho leva para Deus, né? Aí você diz: se eu for dizer outra coisa aqui, vai ser o Deus nos acuda. E aí você diz: realmente, Deus é o mesmo, claro. Todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. E aí você vai para o seu lugar e você resolveu o problema. Mas a consciência vai estar dizendo assim: você não impactou, você não impactou, você não impactou. Precisamos de convicções. E essas convicções, queridos, vocês não adquirem frequentando a igreja, seja ela qual for. Vocês adquirem lendo a Bíblia, se encharcando da palavra.
é o encharcamento da palavra. A gente tem que estar encharcado pela palavra de Deus, porque é essa palavra que nos traz convicção. Não é ser membro de igreja, não é frequentar uma igreja. Frequentar a igreja não traz convicção, é a palavra de Deus, é quando aquela palavra começa a penetrar, a criar raiz dentro de você. E aí, querido, essa convicção é a sua razão de viver. Se tiram a convicção, tiram a sua vida. E você não pode deixar de crer nessas verdades benditas e nessas verdades maravilhosas. Mas, queridos irmãos, se nós queremos ser missionários no mundo pagão, é necessária algo mais, é necessária atitude. Uma outra atitude que nós vemos no apóstolo Paulo é uma atitude de amorosa compaixão, e ela é muito importante nos dias de hoje. Respeitando a tradição religiosa dos outros, precisamos respeitar, o que não significa que concordemos com ela, mas respeitá-la. Verso 22, então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, diz: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Paulo respeita. Olha só, meu irmão, não desfaça da religiosidade dos outros, não agrida a religiosidade alheia. Paulo não faz isso, pelo contrário, quando ele está lá no Areópago, rodeado por aqueles homens tão pagãos, mas tão religiosos, Paulo respeita a tradição religiosa dos outros. Não significa que eu concorde, mas o fato de eu não concordar não significa que eu não deva respeitar. Paulo não desfez, Paulo não agrediu, pelo contrário, disse: olha, vocês são muito religiosos. Eu nunca estive num país tão religioso como esse. E realmente a história diz que em Atenas, naquela época, cada casa tinha um nicho e vários deuses naquelas casas. Era impossível andar em Atenas sem se tropeçar num deus. Tão corrupta, tão tradicional, tão pagã era aquela cidade. Mas vejam que Paulo chega, ele respeita, porque é uma amorosa compaixão. Essa amorosa compaixão, ela deve nos levar a uma outra realidade, que é canalizar a devoção religiosa dos outros. É o que ele faz lá no verso 23. Olha o que Paulo faz: passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Olha o que aconteceu. Paulo usa a tradição religiosa, a devoção religiosa, e ele ensina que existe apenas um só Deus. Ele revela a ignorância deles. Ele diz: olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu estou pregando para vocês. Então vejam a sabedoria, vejam a compaixão. Irmãos, não há como impactar as pessoas ao nosso redor se nós não tivermos essa amorosa compaixão. Eu já tenho dito isso para vocês. Eu às vezes vejo irmãos evangelizando, parece que com raiva. Parece que querendo esganar o outro. Não, não é assim, não é esganando ninguém. Você não precisa esganar a pessoa. Você precisa respeitar a tradição que ela tem e a partir dali, então, canalizar. E aí a pessoa diz: ah, eu também. Você diz: ah, eu estava na igreja domingo, eu sou membro de uma igreja bateada. Ah, eu também sou religioso, eu também sou cristão, eu também. Todos os deuses são iguais. Ah, que bom que você acredita que existe Deus. Você crê em Deus? Creio. E todas as religiões de Deus é um só. E aí você vai: olha, não é bem assim. Como é então? E aí você começa a explicar. Você começa a explicar: olha, Deus, só existe o Deus verdadeiro. E aí você começa a explicar à pessoa quem é o Deus verdadeiro. E você leva essa pessoa a conhecê-lo, como Paulo falou. Paulo olhou e disse: olha, vocês são muito religiosos. Puxa, que bom. Pelo menos nós temos um ponto de contato. Que legal que vocês são religiosos, né? E Paulo disse: olha, e eu andei por aí, eu vi inclusive que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honram sem conhecer é o que eu estou pregando. E eles devem ter ficado cheios de curiosidade. Eles devem ter pensado: que Deus é esse? E Paulo então tem a oportunidade de falar de Jesus. Por quê? Porque ele teve uma atitude de amorosa compaixão. Nós precisamos de compaixão.
Irmãos, não há como ganhar vidas para Jesus se não houver compaixão no nosso coração. Não há. Eu admiro muito, às vezes, a ousadia, o desejo de determinados irmãos. Mas, queridos, há tanta bobagem que a gente diz, há tanta bobagem que a gente fala, que eu às vezes fico realmente impressionado. No afã de ganhar uma vida para Jesus, a gente diz tanta bobagem, diz tanta coisa errada, que ao invés de trazer a pessoa, nós afastamos a pessoa do Senhor. Paulo poderia ter dito: olha, vocês são os ignorantes, vocês são isso e aquilo, vocês não conhecem nada, vocês só adoram essas imagens aí, vocês não estão com nada, vocês adoram até um Deus desconhecido, como é que pode? Santa ignorância, quanta ignorância! Não, Paulo é tomado pela compaixão. Irmãos, não há como ganhar as pessoas ao nosso redor se nós não estivermos com o nosso coração cheio de compaixão por aquela pessoa. E finalmente, se você quer fazer diferença e impactar, se você quer ser um missionário cristão no mundo pagão, é necessária uma estratégia adequada de evangelização. E Paulo usa essa estratégia adequada, aproveitando as oportunidades do testemunhar. Olhe lá nos versículos 17, acho que é o verso 17, muito interessante. Veja o que diz lá, né? Versículo 17: argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que ali se encontravam. Então veja, quais são as oportunidades que nós temos? Os lugares que nós frequentamos diariamente. As pessoas com quem nos relacionamos diariamente. Ontem numa reunião que tivemos, uma irmã que é professora, ela estava dizendo que, eu não entendi, não sei direito se é por dia ou por semana, ela se relaciona com 500 alunos. Não sei se por dia, talvez por dia não, mas na semana, ela se relaciona com 500 alunos. E ela diz: é o meu campo missionário. É o meu campo missionário. É isso aí. Veja, aproveitar as oportunidades, meu irmão. Às vezes eu vejo irmãozinhos na igreja desesperados para pregar o evangelho em Matelândia, para pregar o evangelho no Rio Grande do Sul, desesperados e se sentindo culpados porque não estão fazendo nada para Jesus. E, meu irmão, você não está enxergando a sua Jerusalém, você não está enxergando a sua Samaria, você não está enxergando as oportunidades que diariamente, os lugares que você frequenta. Quais são os lugares que você frequenta? Quais são as pessoas com quem você se relaciona? Essa é a sua grande oportunidade, meu irmão. E a gente muitas vezes está perdendo essa oportunidade e está pensando: eu preciso pregar o evangelho em tal lugar e tal. Amém, por isso, nada contra. Mas, querido, é onde você está, é a oportunidade que Deus te dá. Quantos de vocês trabalham? Eu acho que a maioria de vocês trabalham. Você trabalha num setor, você trabalha em algum lugar. Com quantas pessoas você se relaciona por dia? Com quantas pessoas você contata durante um dia? Mesmo você, minha irmã, ou meu irmão aposentado, você que, enfim, fica mais em casa, mas mesmo assim, com quantas pessoas você se relaciona durante um dia? Ali está a sua oportunidade. O que é que Paulo fez? Ele está em Atenas. O que é que eu faço? Estou aqui, é aqui. Eu começou a perceber onde eu posso evangelizar. Ele ia na sinagoga, havia a sinagoga, ele ia lá. Normalmente, quando chegava numa sinagoga, um judeu de um outro lugar, o presidente da sinagoga normalmente dava a palavra, perguntava: tem alguma mensagem? Paulo aproveitava. Que outro lugar? Na praça. Naquela época, naturalmente, sem os recursos da mídia, nas praças as pessoas se reuniam e os filósofos ensinavam. E era muito comum haverem pequenos grupos e as pessoas juntavam. E a pessoa subia lá num caixote, ficava um pouquinho mais alto e ele começava a discursar, a falar o seu ensinamento. O que é que Paulo fez? Exatamente isso.
Se Paulo estivesse aqui conosco hoje, provavelmente usaria o Twitter, provavelmente usaria lá o e-mail, usaria o Facebook, o Orkut, ou sei lá mais o que. Ele estaria aí e ele diria lá: todos os dias eu estava lá sentado no computador, todos os dias lá eu estava mandando mensagem, todos os dias lá eu estava tweetando com alguém, levando a mensagem do Evangelho. Todos os dias no meu trabalho, na minha escola, onde eu estava evangelizando. Querido, aproveite a oportunidade que Deus te dá. O seu trabalho é o seu campo missionário. Os seus colegas são seu campo missionário. Os seus vizinhos são seu campo missionário. Os porteiros, aquela equipe toda é seu campo missionário. O que não falta é campo missionário. O que não falta é oportunidade. E você vive reclamando porque a igreja não te dá a oportunidade de evangelizar. Meu irmão, para de ser hipócrita e aproveita a oportunidade que a cada dia você tem. Mas uma outra estratégia é discernir a forma contextualizada de evangelizar. E Paulo usa uma forma bem inteligente. E os dois princípios estão aqui. O que é o evangelho contextualizado? É partir sempre de onde a pessoa está. Você precisa sempre descobrir onde a pessoa está, qual é o conhecimento que ela tem. E você precisa, a partir daí, levá-la ao conhecimento da pessoa de Jesus. Sabe qual é o nosso erro? Mal começamos a evangelizar, começamos a falar de igreja, começamos a falar de pastor. Não, a igreja batista é melhor que a universal. Quem falou para você? Não, a igreja católica, meu irmão, o Senhor não nos mandou discutir igreja. Não, porque o pastor fulano e o pastor Bedão, o pastor Silas Malafaia tem um jato. Deixa o pastor ter o jato dele, meu irmão. Tem. É? E eu tenho um também, em miniatura. Aí, não me leva, mas eu olho para ele. Entendeu? Esse é o problema. A gente logo desvia do foco. Paulo não se desvia do foco. Parta do conhecimento. Ah, eu sou católico. Que bom. Você frequenta a igreja? Frequenta. Vai dando corda para a Bíblia, meu irmão. Vai dando corda, vai dando a Bíblia. Você frequenta? Ah, frequenta. Você é praticante? Sou praticante. Que coisa boa. Que coisa boa. Então você ama o Senhor. Ama o Senhor. E a partir daí, vai. E a partir daí você leva aquela pessoa ao conhecimento de Jesus. Uma vez eu estava com um outro colega e nós demos carona ao rapaz e começamos a conversar com ele. E ele foi, e ele dizia: e aí, você? Não, frequento uma igreja. Eu frequento a igreja católica. Que bom, que legal. E você assim? Faço parte da juventude lá. E nós cantamos e temos culto jovem. Que legal, que bom. E ele foi falando e a gente dizendo: puxa, que bom. Puxa vida, você é um jovem realmente engajado. E fomos falando com ele. E lá pelas tantas, então perguntando: posso fazer uma pergunta? E ele falou: pode. Eu já estava assim bem entrosado na conversa. Se você morresse hoje, você tem a certeza da salvação? Aí eu disse assim: mas alguém pode ter essa certeza? Foi a deixa. Foi o caminho. Mas alguém pode ter a certeza da salvação? Ali estava um jovem cristão, assíduo, trabalhador na igreja, mas um jovem que ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Agora, se nós chegássemos e assim que eu começou a falar, dissesse: olha, você é um incrédulo, vai para lá, ele ficaria chocado, ele ficaria magoado. Mas começamos onde ele estava. Ele foi falando, e chegou o momento em que fizemos a pergunta: você tem certeza da sua salvação? E aquele moço disse: mas alguém pode ter certeza? Pode. Mas como assim? E aí começamos a falar de quem? Não da igreja católica, não do Papa. Deixa o Papa em paz. Deixa o Papa em paz. Deixa o pastor em paz. Mas fala de Jesus Cristo. Fale de Jesus. E aquele moço, ele começou a ouvir. E aquele moço tinha um coração piedoso.
Aquele moço só faltava realmente aquilo que faltava, talvez alguns daqueles. O conhecimento ali, esse Deus desconhecido. Porque tem muita gente que é cristã, mas para ele Jesus é desconhecido, Deus é desconhecido. Ele é cristão, ele é religioso, mas Deus para ele é desconhecido, porque quem não tem Jesus não conhece Deus. Então todo religioso serve a um Deus o quê? Desconhecido. Que coisa maravilhosa que vocês aprenderam nessa manhã. Agora vocês vão sair daqui, meu Deus do céu, vai ser um arraso. Vocês vão ganhar esse mundo para Jesus, porque todas as pessoas com quem vocês se encontrarem, que não sejam convertidas a Jesus, elas conhecem que Deus? O Deus desconhecido. E qual é o Deus que você prega? É esse Deus desconhecido. Essa é a pista, essa é a forma. Olha, é esse Deus desconhecido. Mas só tem um Deus, né? Aí você pergunta, você conhece? Aliás, uma pergunta interessante de fazer para as pessoas, e é muito bom. Não, eu também creio em Deus. Que bom, glória a Deus por isso. Agora, posso fazer uma pergunta? Agora, seja sempre compassivo e educado. Aliás, o que tem de crente sem educação, é por isso que o Evangelho está tão, que crente é sem educação. Crente é metido mesmo, se acha. Tem educação. Eu posso perguntar uma coisa? E a pessoa diz, quem é o seu Deus? Aí a pessoa já se enrola. Ela não sabe. Porque o Deus que ela serve é o Deus? Não ouvi. O Deus que ela serve é o Deus? Ela precisa de alguém que lhe fale do Deus verdadeiro. Ela precisa de alguém que fale do Deus verdadeiro. Ela não precisa de ninguém que fale de igreja para ela. Ela precisa de alguém que fale sobre o Deus verdadeiro. Porque ela crê no Deus desconhecido. E aí a pessoa diz, não, mas eu também creio em Deus. Que bom. Aí vem o crente esperto logo diz, que Deus, coisa nenhuma. Não, meu irmão, não é assim. Você vai dizer para Deus, você crê? Que bom que você crê em Deus. Que bom que você serve a Deus. Posso fazer uma pergunta? Se a pessoa disser não, não faça. Se ela disser pode, você pergunta, quem é o Deus em quem você crê? Aí ela fica enrolada, porque ela não sabe. Ela diz, Deus para mim, Deus para mim é uma força. Deus para mim é natureza. Deus para mim é uma energia. E você vai ouvindo. E você vai e diz, posso falar uma outra coisa? E a pessoa diz, pode. Existe um Deus verdadeiro que ama você, mandou Jesus, e você apresenta um Deus verdadeiro, porque todas as pessoas ao nosso redor conhecem quem? Um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. Estratégia adequada. Estratégia adequada. Todo mundo diz que crê num Deus, mas é o Deus conhecido. É o Deus desconhecido. E é esse Deus que você vai, levar a pessoa. Então, queridos, partindo sempre de onde a pessoa está e chegando sempre na pessoa de Jesus. Talvez ela não se converta, mas você deixa a mensagem do Senhor. Nessa caminhada, a tentativa sempre vai ser de desviar o foco. E você não pode perder o foco. E aí a pessoa, enquanto você está conversando com ela, a pessoa vai e diz, não, mas e a igreja tal? E você diz, olha, eu não frequento essa igreja, eu não conheço bem, vamos voltar? Vamos voltar? Evangelizar é que nem professor da EBD. Vocês frequentam a EBD, sabem? O professor está dando a classe, e o irmãozinho sempre está fazendo uma pergunta que não tem nada a ver. Mas o professor que é paciente, que é amoroso, que é cheio de compaixão, né? Você está dando lá uma lição sobre Jesus e a pessoa diz, eu vi lá no Fantástico, a pessoa lá. O que é que tem a pessoa lá no Fantástico com a lição? E você dá uma resposta e diz, mas irmão, vamos voltar para a lição? Vamos voltar para a lição? E no evangelismo é a mesma coisa. A pessoa vai sempre perguntar, ela vai dizer alguma coisa, aí você vai dizer, vamos voltar. Vamos voltar. Olha, é Jesus Cristo. Uma estratégia adequada de evangelização. É o que nós aprendemos lá com o apóstolo Paulo. Queridos, para ser missionário cristão no mundo pagão,
4 coisas aprendemos nessa manhã, nesse texto, que são necessárias. Qual é a primeira? O sentimento de profunda indignação. Qual é o segundo? Uma postura de firme convicção. Só Jesus Cristo salva, todos são pecadores. Terceiro lugar, qual é o terceiro é? Amorosa. Lembre-se que você um dia já foi um perdido pecador. Lembre disso. Lembre. Eu não consigo entender adultos que tomam certas atitudes com jovens, porque eles foram jovens também. Eu acho mal barato aquele adulto, né? Eu fico olhando para ele e pensando, não foi jovem não? Não fez bobagem quando era jovem não? As pessoas que deveriam ter mais compaixão pelos jovens e adolescentes são as pessoas mais velhas, que normalmente são as piores. É que talvez já tenham esquecido que um dia também foram jovens e adolescentes. Tem algum jovem, tem algum adolescente que não faça besteira? Vocês conhecem algum? Vai ver que algum de vocês não fez e eu estou falando bobagem. Me perdoe você. É exceção à regra. É exceção à regra. Então nós precisamos de compaixão. Irmãos, um dia fomos pecadores, perdidos. Nunca esqueci de um irmão que ganhamos para Jesus. Era uma JPM. Um dia estava conversando comigo e eu disse, pastor, quando os crentes faziam aquele culto, eu pensava assim, esse pessoal vai trazer azar aqui para a unidade. Eu era contra esse negócio. E pastor, hoje eu estou lá pregando para eles. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? E eu disse, lembre-se sempre de como você era, para que você possa amar aqueles que você evangeliza hoje. Esse é o problema. O crente se converte, vira perfeito. Vira, bota dedo na cara de todo mundo. Você, meu irmão, você não fez isso não? Você não fez bobagem não? O Senhor não te perdoou? Cadê a compaixão pelo outro? Cadê a compaixão? Uma atitude amorosa, compaixão. E o quarto desafio é uma estratégia adequada de evangelização. Aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, eu gostaria nessa manhã que cada um de vocês assumisse diante de Deus esse compromisso de ser missionário onde você está. Eu tenho uma convicção. Aliás, eu tenho mais de uma. Eu tenho uma convicção de que se cada um de nós não for missionário, nós não vamos ganhar esse mundo para Jesus. Eu creio que enviar missionários é uma bênção. Obra missionária é uma bênção. Mas eu creio que enquanto cada um de nós não for um missionário disfarçado da sua profissão, nós não vamos ganhar as pessoas para Jesus. E uma outra convicção é que nós não devemos evangelizar apenas pobres. Jesus não morreu apenas pelos pobres, mas por todos os pecadores. Precisamos ganhar todas as pessoas para Jesus. Você deve evangelizar a secretária do médico, mas você deve evangelizar o médico também. Você deve evangelizar o caixa do supermercado, mas também o dono do supermercado. Precisa ouvir falar de Jesus. Você precisa evangelizar o porteiro, mas você precisa evangelizar o seu vizinho também. Ele também precisa do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, e a minha oração é que cada um de nós seja o missionário onde está. É que você saia daqui nessa manhã dizendo assim, Deus, eu tenho um campo missionário. Deus, eu tenho um campo missionário. Eu tenho um campo missionário. E que você comece a influenciar esse campo missionário. Que você comece a realizar missões. Que você comece a se preparar. De manhã que você ore e diga, Deus me deu uma palavra, me deu uma oportunidade. Deus me ajude. Deus me ajude. Nunca esqueci, uma vez que eu estava passando, uma colega, uma recepcionista, ela estava com o olho assim muito vermelho. Eu disse, o que está vendo? Ela começou a chorar. Eu só disse assim, olha, Jesus te ama. Jesus tem poder para ela. Desabou no choro danado. E foi a chance, foi a oportunidade de falar de Jesus. Eu quero que vocês saibam, domingo é muito legal, eu acho até bem legal, como a gente vem, assim, bem tranquilo, mas amanhã, a maioria de vocês vão estar paletó e gravata,
vai estar com uma roupa diferente para trabalhar, né? As moças, senhoras trabalham fora, aquela roupa de segunda-feira, aquela coisa bonita. Mas por trás daquele paletó e gravata, daquele terno bonito, há um coração que bate e precisa desesperadamente da pessoa bendita do Senhor Jesus. Por trás do coração daquele chefe, daquele professor, daquela pessoa tão poderosa, há um coração que bate e precisa desesperadamente de Jesus. Estava vendo esse ator aí que está com problema de saúde sério, não? Um homem, dizem que é bonito, não entendo tanto beleza masculina, entendo mais de feminina, mas, enfim, e aquela história toda, de repente, toda esta situação, sabe, é que por trás do coração de cada ator, cada atriz, dessas pessoas, há um coração que bate. Lembram daquela mocinha chamada Ellie? Isso aí que vocês falaram? Por baixo de tudo aquilo, havia um coraçãozinho. Lembram de um cantor, eu acho que tem uma voz bonita, chamava-se Fred Mercury, uma voz bonita, tem uma música que eu até acho legal, Champions, campeões, né? Por trás daquilo tudo havia um coração que precisava desesperadamente de Jesus. Esse seu chefe, com aquela arrogância toda, o dono da sua empresa, o presidente, enfim, seu colega de trabalho, por baixo de tudo aquilo, há um coraçãozinho que bate e que precisa desesperadamente de Jesus. Essa tem sido uma forma que Deus tem usado muito na minha vida. A gente normalmente, a gente teme, a gente gosta de evangelizar pobre. Aliás, a gente gosta de evangelizar perrabado e a gente não tem medo de perrabado. Nós nos achamos superiores, mas nós temos medo de quem está acima de nós. Achamos que são pessoas poderosas, pessoas diferentes. Irmãos, é tão bom quando Deus dá essa visão. Deus dá essa visão. Eu já estive diante de autoridades, muito mais autoridades do que eu, humanamente falando. Mas o Senhor dizia assim no meu coração: por baixo de tudo isso, há um coração que precisa de Jesus. Eu gostaria de falar com a presidente Dilma, gostaria. Não para pedir a ela cargo nenhum, nem coisa nenhuma, mas para dizer a ela: por baixo de tudo isso que o Senhor é, existe um coração que precisa desesperadamente de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, essa é a verdade. Estamos aqui num contexto de Zona Sul, embora estejamos bem para cá, não é? A Zona Sul, na verdade, começa de Ipanema para lá, né? Ipanema para lá é que acho que está. Aqui já é o sul da Zona Sul, lá é o norte, não, o contrário, aqui é o norte da Zona Sul, lá é o sul da Zona Sul, mas é aquela turma toda. Mas aqui tem muita gente, tanta coisa, mas um coraçãozinho que precisa o quê? Desesperadamente de Jesus. Amanhã vocês vão estar em contato com muitas pessoas. Algumas pessoas muito elevadas, autoridades. Mas não esqueça, por baixo daquele coraçãozinho, por baixo daquela pessoa, um coração que bate. Eu nunca, acho que eu vou pregar essa mensagem de novo. Aquela menininha que falou com a Nama. Eu fico encantado. Essa é uma que eu vou conhecer quando chegar no céu. A menininha que ganhou na mão para Jesus. Me lembra. Anota aí no seu computador. Quando eu chegar lá, eu quero conhecer aquela menininha. Uma escravazinha judia. Está lá ouvindo e está lá o Naamã. General. Você já esteve diante do general? Hoje não tem mais problema, mas no tempo do regime militar, general dava um medo danado. Lembram daquele programa que a Dina Sfati, na época, acho que foi ela que fez uma entrevista com o general, ela tremia, tadinha.
E general era um negócio sério, né? E naquela época então um general, né? E a menina está lá ouvindo o general, e a menina vem e mete o bedelho e diz para a senhora dela: olha, se o meu patrão, o general Naamã, se ele conhecer o profeta lá de Israel, ele vai curá-lo. Sabe por que essa menina fez isso? Porque ela não olhou o general, ela olhou um coraçãozinho por debaixo daquele traje militar. Irmãos, não olhem para a função, não olhem para o traje, olhem para o coraçãozinho que está por trás, batendo e precisando desesperadamente de Jesus. E saiam daqui nessa manhã, depois de passar no terceiro andar e almoçarem, e levem essa mensagem para as pessoas que estão ao seu redor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos missionários cristãos no mundo pagão e que possamos levar muitas vidas aos pés de Jesus. Irmão, assuma isso nessa manhã. Diga assim: Deus, eu quero ganhar vidas para Jesus. Agora, Deus, eu já sei qual é o meu missionário. Agora, Deus, eu já sei das oportunidades. Agora, Deus, eu já aprendi qual é a estratégia. Senhor, encha meu coração de compaixão e de amor. E Deus, preparem-se pessoas sem Jesus. Aí vou eu ganhar esse mundo para o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos terminar cantando aquele cântico que diz: como um farol que brilha longe, como ponte sobre o rio, Senhor, eu quero ser. Diga isso a Deus nessa manhã, diga isso ao Senhor. Depois vamos orar. Não saia por enquanto, e depois que nós orarmos, então nós temos um almoço delicioso esperando por você lá no terceiro andar. Não perca esta oportunidade, mas diga ao Senhor nessa manhã: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Uma passagem interessante, quarta-feira, quando aquela moça, aquela senhora italiana, Patrícia, né? Ela disse que esse foi o cântico que Deus usou para a conversão dela. Ela ainda não era convertida. Uma amiga a levou a Jesus. Aliás, essa é outra coisa impressionante, irmãos. As pessoas se convertem através de nós. Patrícia, ela é uma atriz, uma amiga que ela conhecia antes de se converter e conheceu depois. Ela disse: quem é que houve com você? E a amiga falou: Jesus. E ela disse: eu quero conhecer. Eu quero conhecer. E ela foi na igreja lá. E quando esse hino estava sendo cantado, ela se descontrolou a chorar. E ela chorava, chorava, chorava. E naquele instante o Espírito Santo chamou. Louvado seja Deus. Irmãos, quantas pessoas vocês vão ganhar para Jesus? Quantas pessoas vocês vão levar aos pés de Jesus? Eu sei que vocês estão aí com um avião na pista. Eu gosto, quer dizer, eu não gosto. Eu acho legal, mas eu não acho legal. Eu só me sinto bem em avião quando eu estou pousando. Aliás, quando pousa. Mas eu acho interessante aquele momento que o avião está na pista e começa a tremer. Aquele negócio, ele está louco para decolar. E o piloto nada de baixar o voo, né? E ele está louco para decolar. E eu creio que vocês estão assim aqui nessa manhã. Vocês estão dizendo assim: pastor, acaba logo esse culto que eu quero ganhar vida. Calma, meu irmão, ainda tem um almoço. Calma. Pastor, acaba logo que eu estou aqui desesperado. Meu irmão, amanhã sai de baixo, que amanhã vai ser bênção sobre Deus. Onde você chegar, você vai estar ganhando vidas. Amém? Amanhã, calma, meu irmão. Você já está aí na pista. Pastor, eu quero decolar. Calma, calma. Decolar para ganhar vidas para Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Então feche os seus olhos agora e diga: Senhor, sonda-me. Senhor, usa-me. Senhor, quebranta meu coração. Senhor, transforma-me conforme a tua palavra. Senhor, eu quero ser como a ponte. Deus me abençoe nessa manhã. Diga isso enquanto nós cantamos. Sonda-me, Senhor, tu me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra.
louvamos o teu nome. E aqui estamos nesta manhã dizendo: usa-me, Senhor. Deus, eu quero impactar o mundo da minha geração. E abençoa meu irmão e minha irmã que aqui estão nesta manhã. E que cada um tenha esse mesmo desejo. Que a tua palavra, que esse culto nesta manhã possa ter desafiado cada um de nós. E que saiamos daqui como missionários disfarçados de nossa profissão, para levar essa palavra, para levarmos o Deus conhecido a um mundo que não te conhece ainda. Senhor, nesta manhã nos dê indignação. Nesta manhã, Senhor, nos dê compaixão. Nesta manhã, Senhor, nos dê estratégias. Nesta manhã, Senhor, nos dê esse desejo de ganhar vidas para o Senhor Jesus.
Pai, nos despeça agora na sua paz. Abençoe o almoço, abençoe aqui os alimentos, derrame graça sobre eles. E Deus, peço que o Senhor abençoe esta tarde, as reuniões que teremos, o culto à noite. Deus, que seja mais uma oportunidade de estarmos na tua presença e de vidas se converterem ao Senhor Jesus. Nos abençoe e nos despeça na sua paz bendita. É a minha e a nossa oração, no nome santo de Jesus, por quem oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar com uma oração silenciosa.